Sua recompensa final pela masmorra foi de 12 chaves de bronze, o que considerou bastante. Ele saiu feliz e animado, pensando quais atributos melhorar com as novas chaves. Na manhã seguinte, nosso protagonista de terno comentou sobre o bom tempo. Sentiu-se feliz e satisfeito que a primavera havia chegado. De pé em frente ao mausoléu, ele comentou que o dia seria melhor se não fosse por aquela ocasião. Ao entrar, viu fotos do pai cercadas por flores. Darwin olhou triste para uma foto e começou a falar com ele. Sua mente voltou ao dia em que o pai faleceu, quando uma falha nos freios causou um acidente. Ele desviou para não atropelar um pedestre, mas sem parar bateu num poste. Darwin lembrou de um médico dizendo à mãe que nada mais podia ser feito e que deviam se preparar para o pior. Enquanto um Darwin mais jovem derramava lágrimas. Agora, no túmulo do pai, ele não derramou uma sequer. Vendo as flores frescas acima da foto, ele se perguntou se alguém havia visitado antes. Nesse momento, uma voz do mausoléu disse que o pai de Darwin era um bom homem que escolheu perder a vida para salvar a de outro. Nosso protagonista pareceu reconhecer a pessoa. A pessoa misteriosa sugeriu que o incidente pode ter sido um crime, não um acidente. An Sung especulou que o culpado poderia ser alguém próximo e perguntou a Darwin o que faria. Em choque, Darwin exigiu saber do que ele falava. Antes que An respondesse, Darwin perguntou por que ele estava ali e se conhecia o pai. Vez de responder, An Sung silenciou, somente na infância. Em sua memória, Odi o encontrou num parque e o chamou. Repreendeu o menino, dizendo que muito refrigerante não faria crescer saudável. Em troca, ofereceu um suco de morango ao jovem An Sung. Suspeitando, An questionou as intenções do homem e Jin explicou que estava ali para evitar que fumassem. Quando o menino perguntou por quê, Odi revelou ser um caçador de valentões. A conversa trouxe a memória de An, criança, chamando o pai de desempregado, algo que o homem negou veementemente. De volta ao presente, o representante de seu Yangdong insistiu que nada disso importava agora. Antes que ele terminasse, Darwin confessou sua confusão, repetindo a afirmação de An Sung de que seu pai foi vítima de um crime planejado. Ele tentou argumentar que An Sung não viria só para provocá-lo, mas ao dizer que a polícia considerou um acidente. An não interrompeu, afirmando ter provas. Não explicou que possui evidências nunca reveladas. Isso levou a um flashback da noite anterior, onde An Sung perguntava se devia mesmo contar a Davan pessoalmente. Ele falava com Anão, Jang Sel que confirmou. Davan era filho de Jin Ho, o abrigo do sol. Jang Sel notou que An Sung era próximo do gamer nerd que achou nossos motivos para andar com Davan. De repente, Jang Sel bateu a bebida na mesa, anunciando ter achado algo interessante e pegou o celular para mostrar a An. A informação sobre o pai de Davan deixou An Sung chocado. De volta ao presente, An revelou a Davan que Jang Sel ele mostra um vídeo da cena do crime e da morte de Odin. 3 anos atrás que viram no dia da invasão. A notícia tornou Davan, o representante de Seol Yangdong, disse que acreditar ou não era uma decisão só dele. Sozinho no quarto, Davan olhou uma foca emoldurada. Seu olhar fixo no rosto sorridente do pai com tristeza, mais tarde voltou para casa e tomou um banho. Ao olhar forte chuva pela janela, a chuva de primavera o fez refletir sobre as palavras de An Sung. Ele repassou a afirmação de que Jang Sel tinha um vídeo com provas da cena do crime de 3 anos atrás. Davan achou a informação impossível, apertando a toalha, lutando para aceitar que fosse verdade. Enquanto isso, An Sung, que também via chuva cair da janela de seu apartamento, tirou o telefone do bolso e viu mensagens de Davan. Nelas Davan mencionava o representante de Bongqing e perguntava o paradeiro de Jang Sel Yang. Viu outro lugar naquele dia chuvoso, um subordinado segurava um guarda-chuva para Jang Sel, que perguntou se a chuva diminuía. Assim que o subordinado confirmou, Jang Sel notou algo estranho na rua, chocado, viu Davan parado na chuva forte com uma expressão séria. Sabendo que não era coincidência, Jang Sel perguntou por que ele estava ali, e Davan imediatamente exigiu saber sobre a evidência. Em resposta, o líder da gangue tirou um pendrive do bolso, perguntando se era o que Davan procurava. Jang Sel Yang, porém, franziu a testa, dizendo que não entregaria facilmente. Ele desafiou Davan, se conseguisse pegar o item de suas mãos seria dele. Sem hesitar, Davan usou suas habilidades para arrancar o pendrive de Jang Sel, mas antes de acertar um golpe, o subordinado de Jang Sel interveio, jogando Davan longe. Davan consegue apoiar as mãos no chão parando seu impulso. Um passo pesado, o subordinado de Jang Sel se posta como uma parede, avisando que agir assim em território alheio será um problema. Logo após falar, ele se prepara para um soco poderoso em Davan. Antes do golpe, Davan lembra das 12 chaves de bronze da missão e decide gastá-las em atributos. Pensando no mais eficaz, ele desbloqueia seus atributos de magia, aumentando-os em 112 vezes. Essa melhoria aumenta seus pontos de mana de 400 para 1.600. Com um novo poder, ele usa a técnica do ponto cego para evadir o soco e acerta um direto no rosto do inimigo. Em seguida, carrega outro soco. Seu punho agora é cercado por energia intensa.
Ele então libera a destruição de múltiplos golpes, desferindo uma saraivada no guarda-costas. Furioso por ser espancado por um gamer nerd, o vassalo de Junk é pego de surpresa quando nosso protagonista agarra seu rosto e o joga no chão, ativando a técnica de queda atordoante no impacto. Aliviado por derrubar o grande alhão, Davon se vira e encara Junk Seo Young. O líder Bong Shando é claro que já deixou claro que ninguém mexe com seus homens. Dizendo que Davon errou, Junk pula no ar e tenta um chute voador com extrema velocidade, anunciando o ataque. Mas, de repente, ele percebe que seu alvo sumiu e seu chute acerta o ar. Quando olha para cima, vê Davon descendo, prestes a desferir um chute. Davon usa o Falcon Drop, acertando um chute poderoso em Junk Seo Young com toda a sua força. Um impacto tão forte que cria ondulações numa poça. No entanto, Yang consegue bloquear o ataque com o braço e fumaça começa a sair do ponto de contato. Encarando nosso herói, ele diz que um golpe não será suficiente para derrubá-lo. Davon percebe que essa luta é diferente das outras. Ele decide usar suas chaves para liberar sua mana e todas as suas habilidades para vencer. Acreditando que pode ganhar se usar suas habilidades quantas vezes quiser, Davon tenta outro chute em Junk. Eles executam um salto alto seguido de outro Falcon Drop. Yang Seo Young questiona se Davon acha que o mesmo chute funcionará de novo. Pode desviar fácil, ele chama o padrão de Davon de simples e trepar um suco. Mas é pego de surpresa por um chute voador duplo, sem tempo de revidar. Apesar da surpresa, Yang Seo Young bloqueou o chute de novo com o antebraço. Davon entende o problema. Esse cara é diferente dos outros inimigos, não cairá fácil. Vendo o oponente atacar de novo, o protagonista sabe que até descobrir as técnicas de Junk tem que dar tudo de si. Ele contrata que jogando o inimigo por cima do ombro, no chão. Assim que Junk está prestes a atingir o chão, Davon usa suas Stunnings Strike T-Chique para finalizar. Mas ele se choca ao ver que Junk Seo não caiu permanecendo de pé. Virando a cabeça para Davon, Junk Seo comenta que é uma surpresa agradável. Assustado por seu oponente ainda estar de pé, Davon recua com medo. Junk comenta que os movimentos de Davon são surreais, mas já se decidiu. Correndo para o jogador, ele anunciou que só dará mais 2 golpes e o desafio a mostrar mais antes que tudo acabe. Junk se move tão rápido que nosso herói não reage ao primeiro golpe. O impacto é tão poderoso que o HP de Davon cai de 1500 para 200. Quase fazendo desmaiar. Olhando para ele, Junk critica sua defesa, dizendo que é fraca comparada ao ataque. Nesse momento, Davon percebe que não pode vencer e Junk é forte demais para suas habilidades. Quando Junk disse que esperava mais, a frustração de Davon vira raiva e ele cerra o punho. Sem opções, ele usa sua Blind Spot T-Chique no pé de Junk. Junk agarra o pé e exige saber o que Davon faz, perguntando se é um ataque ou só uma tentativa de derrubá-lo. Davon confirma que sim, já que o chão está molhado. Usando toda a força, Davon usa a poça d'água para derrubar o representante Bombsin. Aproveitando que Junk caiu de cabeça, Davon prepara um soco e grita que o oponente vai comer os próprios dentes. Com o inimigo no chão, ele ativa a Destructive Multipunto. Usa de novo para um combo e uma terceira vez liberando uma sequência massiva de golpes destrutivos, suando pelo esforço. Completamente exausto, Davon inspira pesadamente, seu corpo está esgotado pelo ataque. Para seu horror, o oponente não parece ferido e só pergunta se ele terminou de atacar. Junk Seok nota que Davon parece perdido e lhe dá um conselho. Ele diz a Davon para olhar sua mão, agora arruinada e coberta por uma substância gelatinosa e sangrenta. Yang zomba que não sabe o que esperava de um garoto como ele, Davon não tem mais nada a mostrar. Então, estendendo a mão, Ang o manda pegar o pendrive que ele segura. Confuso, mas esperançoso, Darwin estende a mão tremula para o item. Contudo, é uma finta e Ang o engana, mandando pelos ares com um soco extremamente poderoso. O impacto lança nosso protagonista pela sala, onde ele se choca violentamente contra caixas. Yang ergue o pendrive com as provas da morte do pai, revelando que nunca quis entregá-lo. Enquanto Davon já é gravemente ferido, Yun Seo que calmamente declara que aquele foi o segundo golpe. Junk Seo que provoca Davon, dizendo que se ele ainda quer o pendrive, pode visitar o representante de novo. Mas ele acrescenta que da próxima vez, vai espancar Davon até ele ser completamente eliminado. Enquanto os olhos do protagonista começam a fechar, Junk comenta que esperava mais luta. Anunciando que foi mais chato do que esperava, o representante da bombichinha se vira e vai embora. Pouco depois, a chuva começa a cair do céu, atingindo o rosto do herói inconsciente. De repente, os olhos de Davon se abrem em choque. Ele se levanta com dificuldade, ferido no meio do aguazeiro. Incrédulo, se pergunta se perdeu o duelo para um bandido como Junk Seok. Sua mente volta às palavras de um Seok sobre o pendrive com as provas do assassinato de seu pai. Então, o momento em que Junk o enganou fingindo entregá-lo. Tomado pela tristeza ao lembrar do pai, nosso protagonista se abraça numa tentativa desesperada de consolo. Encolhendo-se em posição fatal no chão molhado, Davon começa a chorar pedindo desculpas ao pai. Ele se sente aterrorizado. Convencido de que, se enfrentar o delinquente de novo, não tem chance de vencer.
Ele se pergunta o que deve fazer agora, enquanto a chuva fria se mistura às suas lágrimas. A tempestade lembra que foi numa noite chuvosa de primavera, como esta que seu pai faleceu. Naquele exato momento, uma nova missão se ativa no sistema do jogo. Darwin reflete que tudo aconteceu naquele dia antes mesmo de entender suas próprias fraquezas. No sistema então, exibe as recompensas da nova missão, e ele percebe que já ficou mais forte. Uma mensagem aparece perguntando se ele quer aceitar esta missão com sua grande recompensa. Um objetivo renovado de se tornar mais poderoso, ele aceita a missão e sente uma onda de força. Seus pensamentos então se voltam para o Abrigo do Sol, um instituto que visava guiar jovens ao caminho certo. Seu pai, Odin, era o representante desse grupo de caridade, e todos em Bosmos o admiravam e elogiavam por seu trabalho social. Contudo, Darwin nunca sentiu o mesmo apego ao pai que os outros. A cena muda para uma memória de anos atrás, onde um Darwin sonolento perguntou ao pai se ele estava saindo tarde da noite. Odin, vendo o filho acordado, explicou que ainda havia muito trabalho a fazer. Darwin se lembra de um garoto do abrigo chamado Park Young-soo, que fumava nos intervalos da escola. Seu pai mencionou que já havia falado com o garoto, mas reconheceu que parar de fumar é difícil. Darwin então relatou que Park Young-soo também estava roubando e até comprou uma moto com o dinheiro do abrigo. Ao ouvir isso, seu pai se culpou, sentindo-se incompetente. O jovem Darwin então perguntou se ele realmente acreditava que os garotos mudariam, questionando cinicamente se o plano do pai era só ganhar dinheiro com doações. Odin saiu naquele dia sem dizer mais nada, e Darwin agora percebe que culpa injustamente o pai por tentar ajudar delinquentes. Seu pai o convidará para cantar naquele fim de semana. Uma oferta que Darwin recusou imediatamente, nunca imaginando que seria o último dia em que o veria vivo. Tomado por profunda tristeza e ressentimento da memória, Darwin grita alto. Ele acorda na cama, suado e perturbado após o pesadelo com o pai. Então se lembra do que Young-soo disse e o convite umbeteiro para visitá-lo a qualquer hora enche-dar-me de raiva. Darwin tinha certeza de que seu Kyung era muito forte e só havia adoecido por causa da chuva. Ele começou a considerar que o acidente de carro que tirou a vida de seu pai há 3 anos foi um crime planejado. Isso fez questionar por que Yang Bong-kyun teria um pendrive com essas informações. Ele suspeitou de Young-soo, especialmente porque ele se recusou a entregar a evidência. Darwin repensou sua teoria, disse que Jung era próximo, mas Darwin nunca ouvira. Ele percebeu que se Jin estivesse envolvido, não teria oferecido a evidência como prêmio pela luta. Pensar nessas exceções o confundia e irritava. Ele decidiu ver a evidência ao derrotar Young-soo. Para isso precisava completar uma missão de 5 etapas para melhorar o corpo. Ao fazê-la ganharia muitos pontos de atributo e ficaria mais forte. Ele prometeu a si mesmo que pegaria evidência de Young-soo logo, não importando a missão. A primeira era ir à escola imitando o monstro de O Exorcista. Enquanto caminhava de cabeça para baixo, 2 garotas começaram a zombar dele. Mesmo morrendo de vergonha, ele faria de tudo para melhorar, em vez de só ir à academia. Não se importava com o que pensavam e faria qualquer coisa para o aprimoramento físico. Correu invertido, assustando as garotas. A segunda tarefa era sentar numa cadeira invisível por muito tempo, e ele fez. Na terceira tinha que pegar um pombo com as mãos e com dificuldade conseguiu. Na quarta, Darwin teve que se agarrar sob um escorregador. Na tarefa final, ele fez um exercício de argolas no modo difícil, mesmo com a extrema dificuldade não desistiu. Uma semana se passou e o exausto protagonista pediu desculpas ao pai. Só 2% de progresso, ele achou que não completaria a tarefa. Num parque de diversões, à tarde começou a pensar. Concluiu que a evidência de Young-soo poderia ser falsa, pois surgiu do nada. A ideia de Ansan, o enganar parecia mais plausível, motivando a terminar a missão. Ele pensava em desistir das argolas quando alguém apareceu e perguntou o que isso sussurrava. Dão viu Kim Seung-ui ruim e perguntou o que ele fazia ali. O delinquente disse que estava em seu barro. Perguntou por que Dão abraçar o escorregador e Dão explicou que era parte do treino. Sem Ruim perguntou por que ele treinava no parque e não na academia. Kim Seung-ui ruim explicou que foi obeso no ensino fundamental. Com vergonha não ia à academia, treinando à noite no parque. Por 2 anos treinou sem parar e mudou completamente seu corpo. Ele admitiu que no primeiro ano, ao ficar mais forte, só pensava em desistir. Dão entendia bem esse sentimento. Kim Seung-ui ruim explica que volta ali para treinar e lembrar o passado. Isso faz Dão se comparar a Kang, lembrando que apanhava na escola quando jovem. Decidiu aprender esportes e pediu à mãe para matriculá-lo em taekwondo. Mas sempre desistia para jogar videogames. Sempre que apanhava, pedia à mãe para colocá-lo em outro esporte. Mas o jovem Dão desistia fácil e voltava a jogar, pois artes marciais eram difíceis. O delinquente pergunta se Dão vai desistir de novo. Kim Seung-ui ruim aponta que nosso protagonista estava treinando há pouco. Reflexivo nosso herói, olha seus objetivos e se inspira em pessoas como Kang, que nunca desistem. Pede desculpas ao pai por parecer tão fraco. Motivado a tentar mais uma vez Dão agarra o escorregador.
Cerrando os dentes e com toda a força, decide não desistir e ir até o fim.